com esse acontecimento, Eliseu, não Elias, e havia aquela casa dos profetas, os discípulos. O texto fala que houve muita fome, dificuldade para alimentação. A gente vê em várias passagens da palavra de Deus que algumas vezes o povo de Deus passou fome. A igreja lá no início também em Jerusalém passou fome, e eles precisaram buscar ofertas de outros lugares para suprir as necessidades deles. Então, o caminho com o Senhor não é um caminho que não tem espinhos. Jesus ele fala assim de ser um caminho estreito, um caminho apertado, um caminho que tem desafios. Eu acredito que a vida cristã ela tem tudo isso. Aqui diz no texto, uma ilustração muito joia para a gente poder entender algumas coisas espirituais. Nesse tempo de fome, o profeta chegou lá na casa onde tinham os profetas e disse: vai lá e busca, como é que a palavra diz ali, silvestre, até usa um nome difícil, né? Uma trepadeira silvestre, fala de colossíntidas. Eu andei pesquisando sobre isso. É tipo um pepino, um melãozinho silvestre, e que tem por aí, eu já vi também, mas lá tinha esses melãozinhos, esses pepinos pequenos, e eles eram tóxicos. Então quem comia ia fazer mesmo mal. E esse discípulo dos profetas foi lá, juntou isso ali, cortou na panela e estava fazendo o cozido, preparando o alimento para todo mundo comer. Quando eles começaram a comer, perceberam que era tóxico, que era venenoso, e já gritaram: vamos parar de comer porque tem morte nessa panela, as pessoas vão morrer se continuarmos comendo. Talvez era costume, esse eu não pesquisei, de que alguém percebesse que tinha alguma coisa envenenada, gritava: morte na panela, porque aí logo então eles parariam de comer. Mas diz o texto que se parecia, eles não conheciam, não tinham discernimento, mas eles entenderam que dava para comer. Então acredito assim que dá para a gente pegar uma boa ilustração para nós, nesse sentido de ter pouco discernimento, não conhecermos bem as coisas e estarmos comendo coisas que vão fazer mal à nossa saúde, e no caso, saúde espiritual. Nessa ilustraçãozinha, nesse acontecido, diz o texto que o profeta mandou colocar farinha, e a gente sabe que a farinha não vai dissipar a toxina, mas Deus fez dissipar. No livro lá de comentário, ele fala que a farinha vai representar a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é poderosa para dissipar aquilo que está contaminado. Então, nós vamos meditar algumas coisas que podem estar contaminando o nosso coração. O nosso coração seria essa panela, ou o preparado da palavra que a gente está ouvindo. Vamos dizer assim, nesse tempo de pandemia, se ouviu muita coisa na internet, e ali seria a panela. E aí você preparou alguma coisa para você comer, só que você não sabe se tem coisa contaminada naquilo que você estava ouvindo, ou naquilo que você está ouvindo. Então era importante você saber quem está falando, qual é o autor, qual é o pregador, ou o escritor daquele livro. É muito importante a gente saber quem está falando, para poder também saber se há alguma coisa contaminada. Então, procure sempre saber
quem está escrevendo. Às vezes em livros bem interessantes, de conteúdo interessante, de capa interessante, mas a gráfica, quem escreveu, às vezes é uma letra bem pequenininha, e aí eu já dou uma folhada ali, eu já vejo, né, o nome, eu já sei a origem da coisa, mas muitas vezes os irmãos não percebem a origem. Isso já me aconteceu várias vezes nas visitas, quando eu cheguei numa casa e vi aquele livro. Ele é bem instigante, de título instigante, mas eu sei que aquela editora ela não é confiável. Então a gente precisa ter esse discernimento, porque as coisas foram escritas para confundir mesmo, né? Eu lembro uma vez que eu estava em Medianeira e veio um casal de missionários, e eles falando a respeito das 95 teses de Martinho Lutero, mas eu sabia que eles, da igreja que eles participavam, eles não acreditam nas teses de Martinho Lutero, eles não acreditam na certeza da salvação. E como é que eles estavam falando a respeito das 95 teses? Aí eu fui lendo nas partes que eu sabia da diferença. Aí então Martinho Lutero diz assim: uma vez que você é salvo para sempre. E eu fui pesquisar nesse livro o que é que estava escrito ali. Uma vez salvo para sempre, aí tinha uma vírgula, enquanto salvo. É só uma vírgulazinha. Ou, por exemplo, quando Jesus fala, isso já é de outra religião, de outra igreja, que vai falar assim: eles não acreditam, por exemplo, na ressurreição agora, do teu corpo. É só no dia da vinda de Cristo que vai haver a ressurreição do corpo. Como é que eles interpretam, como é que eles fazem com o texto que Jesus diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso? A gente entende que é exatamente isso. Jesus fala para o ladrão na cruz: hoje você vai estar comigo no paraíso. E a nossa fé entende que Jesus, ao entregar o seu Espírito ao Pai, ele foi ao Pai, e indo ao Pai, ele vai levar também esse bandido junto, que se converteu, esse malfeitor, naquele mesmo dia, e não lá no dia final do juízo final. Aí como é que está escrito lá na Bíblia deles? Em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Quer dizer, num dia você vai estar comigo no paraíso. Então essas coisas são só exemplos que eu estou dando de como se faz malabarismo para poder confundir as pessoas. Isso chama-se coisas tóxicas. É como se fosse um pepino amarelo, coisa mais linda ali, um melãozinho amarelinho, assim, tem cheiro de melão, né? Você corta, sai. Quem gosta de melão, eu sei que tem gente que não gosta de melão, mas eu gosto muito de melão. Só o cheiro do melão me mexe comigo. Então, se tivesse o cheiro do melão e fosse um veneno, então era fácil de me pegar nessa. Por quê? Porque eu gosto de melão e gosto do cheiro do melão, sou atraído pelo melão. Então essa estratégia de fazer dessa forma, Deus está dizendo que existe no mundo espiritual, com coisas espirituais, como eu dei esses exemplos por aí, né? Então é algo que contamina a nossa alma. O povo de Deus, naqueles dias de Eliseu, tinham muitas dúvidas, muitos problemas, muitas carências, estavam titubeando na fé e as coisas não estavam muito certas. Paulo também fala sobre isso. Eu queria que os irmãos abrissem lá em 2 Timóteo, que eu acredito que essa leitura lá de 2 Timóteo, ela vai falar de vários detalhes sobre essa questão desse texto aí. Porque o texto de 2 Reis é um exemplo,
é uma figura para a gente poder estudar o assunto. E Paulo, ele trata do assunto sem a ilustração. 2 Timóteo, capítulo 4. Então, Timóteo, capítulo 4, fala bastante de falsos ensinos, falsos profetas, toda essa questão complicada aí. Mas eu queria que a nossa leitura fosse lá do verso 14, eu não sei se eu estou bem certo aqui, eu acho que eu anotei 2 Timóteo e a 1 Timóteo também. Tanto 1 Timóteo 4 como 2 Timóteo 4 vai falar sobre falsos ensinos e falsos profetas. E é 1 Timóteo 4 do verso 14. Gente, mas eu acho que eu fiz a anotação, eu estou falando do capítulo 4 e é o capítulo 2. Me perdoe, irmãos. Não está fácil esse negócio de não enxergar direito. Ou estou enxergando bem e não sei de onde que eu achei esse 4 aí. É 2 Timóteo capítulo 2, do verso 14 até o verso 26. Mas, de qualquer forma, 1 Timóteo 4 e 2 Timóteo 4 fala sobre falsos ensinos e falsos profetas, certo? Vamos lá? Vamos ler todos juntos? Eu acho que vai dar uma leitura boa. O verso 14, vamos ler? Recomenda, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Tá, só sublinhando um ponto, subversão, quer dizer, é uma versão diferente, não é a versão que Deus está dando, é para confundir a mente, e são geralmente assuntos de contendas, assuntos polêmicos, assuntos difíceis, né, que são levantados e trazem confusão à mente. Subversão seria uma versão diferente da verdadeira versão. Verso 15. Nesse caso, a palavra da verdade é a farinha que foi colocada lá naquela panela e que resolveu tudo. Então veja assim, a palavra, ela precisa estar o tempo todo dentro de você. Você precisa meditar na palavra todo dia, né? O Salmos 1, ele fala assim, é feliz o homem que medita na palavra. E então não adianta só domingo à noite. Você precisa ter um horário de meditar na palavra todo dia. Meditar não é uma simples leitura. Meditar é mastigar a palavra. É voltar e querer ouvir o que Deus está falando. O que é que Deus está falando comigo nesse versículo? A palavra de Deus, ela é muito rica. A gente pode gastar muito tempo meditando em 2, 3 versículos. Não precisa muitos versículos, não. Vamos ler o verso 16. Evita. Profano da ideia de uma mistura, sabe? De algo que começou com um espiritual, começou com a palavra de Deus e de repente se transformou em uma coisa mundana, né? O verso 17. Então são personagens que estavam lá na igreja, que andaram pela igreja, e eles espalharam assuntos bem interessantes, assuntos picantes, né, que chamam a atenção,
E, de repente, aquelas coisas que Paulo está ensinando começam a se tornar um pouco sem sabor, sem muita pimenta, não tem muito sal, né? É meio sem sabor o que Paulo estava ensinando, quando esses ensinam, parece que chama muito atenção. A gente precisa prestar atenção na nossa curiosidade, né? Porque as trevas se aproveitam muito dessa questão. Verso 18. Então o gnosticismo era uma ideia grega, dando a ideia assim que a matéria é má e só o espírito é bom. Então, nessa conclusão, não poderia ter uma possibilidade de nós continuarmos com esse corpo e ter uma possibilidade de um dia Deus ressuscitar um corpo novo. Porque se Deus ressuscitasse na eternidade um corpo novo, ele estaria trocando 6 por meia dúzia e a coisa ia continuar a mesma porcaria. Então, numa interpretação melhor que eles estão dando, na ideia deles, né, é que não vai haver a ressurreição do corpo. Porque quando o teu espírito sai do teu corpo, é a verdadeira libertação das trevas do mal, porque a matéria é mal, o nosso corpo é mal. Então, essa influência tinha na época e hoje isso existe e está muito forte, né? Quem lembra das Olimpíadas do Brasil, tinha vários simbolismos do gnosticismo nas Olimpíadas, nas aberturas das Olimpíadas do Brasil. Então, a gente precisa saber que essas coisas ainda existem e são muito fortes, né? O verso 19. O que importa aos olhos de Deus é a tua vida espiritual e não o corpo que você está, a matéria que você está. O que importa é o teu relacionamento com Deus agora. E você pode ter um relacionamento com Deus agora, e esse relacionamento ele pode ser maravilhoso. Não é uma questão assim de você se arrepiar. Não é uma questão assim de sair do corpo e fazer uma viagem extra corpo. Não. A paz do Senhor é uma coisa que acontece dentro de você. E não precisa acontecer um milagre extraordinário para que Deus esteja presente. Vocês sabem bem disso. Jesus ele deixa muito claro que no dia do juízo, pessoas que vão para o inferno vão querer argumentar que expulsaram demônios em nome do Senhor, que fizeram milagres em nome do Senhor. Mas o coração deles não era do Senhor. Que eles tiveram as bênçãos de Deus, que eles foram usados por Deus para libertar pessoas de demônios, sim, de fato. Mas eram pessoas que não haviam nascido de novo, não tinham a vida em abundância que Deus tem para te dar. O que eu quero dizer assim, examine-se você mesmo. Entende? Você precisa saber se você tem vida e vida em abundância hoje, aqui e agora, não é depois da tua morte. É agora. Nas dificuldades, nas lutas, nas tentações, com problema no casamento, com problema de saúde, mas ter vida e vida em abundância, porque a vida em abundância não significa que não tenha espinhos, que não tenha caminho estreito, que não tenha um caminho apertado, como Jesus fala. Pode ser o teu caminho muito apertado, mas a alegria do Espírito Santo vai estar no teu coração nesse caminho apertado. Essa é a ideia. Então o que Deus está querendo dizer assim, você tem como ter
a paz no teu coração, ter a alegria do Espírito, que é fruto do Espírito, nas maiores dificuldades, na maior dor que você estiver passando. Você vai perceber o ânimo de Deus dentro de você, a bondade de Deus dentro de você. Como eu já gostei de visitar pessoas que estavam muito enfermas e logo morreram. Mas eu gostei de visitar porque elas eram cheias de Jesus. Apesar do sofrimento físico, da velhice, eu ia lá, orava, mas eu saía pleno. Eu saía bem dessa casa, dessa visita. Como muitas vezes em aconselhamentos, a pessoa amargurada, a pessoa pessimista, a pessoa negativa, ela fala tanta porcaria, tanta dificuldade, tanta luta, tanta coisa ruim, que a gente sai assim, pesado. Deus quer dar para a gente vida em abundância. E veja, pessoas que antigamente eu conversava, eu saía assim. Hoje tem muitas pessoas, dessas mesmas pessoas que eu converso uma tarde, posso tomar chimarrão à tarde com elas, e eu saio bem, porque Deus já libertou, já deu vida, e já deu vida em abundância. Vamos continuar com a leitura? É o verso 20 agora? O 20, vamos lá? Ora. E isso sempre vai acontecer. Sempre vai ter utensílios para a honra e utensílios para a desonra. E muitos deles são necessários, mesmo esses para a desonra, porque existe, como eu já falei, existe vasos que ornamentam e existe vaso sanitário. Todos têm o seu propósito. Verso 21, vamos lá? Assim... se purificar. É difícil essa questão, sabe por quê? Porque a gente não consegue enxergar a sujeira para daí então se purificar. A gente precisa ver a sujeira, mas não é fácil ver. Hoje de manhã a gente estava estudando sobre o jovem rico. O jovem rico era abençoado por Deus. O jovem rico tinha gravado os mandamentos de Deus desde a sua juventude. E ele acreditava que ele era fiel a Deus. Ele era fiel à sua igreja, ao judaísmo, à religião judaica. Ele acreditava que ele iria para o céu. Mas ele saiu triste da presença de Jesus, porque ele amava as riquezas acima de Deus e ele não sabia disso. Irmãos, existem pecados que a gente comete, que a gente não tem consciência culpada, que não mexe com a nossa consciência, não traz vergonha, não traz culpa. O jovem rico quebrava o primeiro mandamento todos os dias, e ele dormia em paz, porque a própria religião acalmava o seu coração, a própria igreja, a própria fé da religião que ele tinha, acalmava o seu coração, ele não percebia que ele estava em pecado. Por isso Davi ele diz assim, põe a sonda do Senhor no meu coração, vê se há algum caminho mau, porque se eu descobrir que tem um caminho mau, então Deus vai me purificar, eu vou confessar o meu pecado e Deus vai tirar. Mas o problema é se eu não percebo, como é que Ele tira? Como é que, se eu acho que eu estou todo certo, o que eu vou confessar? Eu não vou confessar nada, porque para mim está tudo perfeito. Eu não tenho pecado. Então tá bom. Eu pelo menos percebi na minha vida assim. Eu consegui me livrar de pecados, mas sempre que eu me convenci que aquilo é pecado.
Porque todo o pecado que eu cometi justificando eles, eu continuei escravo deles. Essa é a minha experiência. Então, não sei se é a tua, mas é a minha experiência nesse sentido. Vamos continuar com a leitura? Foge. O 23. Elas são fabricadas para o mal. 24. Na minha Bíblia mais antiga, eu sublinhei muito esse versículo 24, porque sempre foi um problema meu, esse verso 24. Vamos para o verso 25? O 26. Então, é algo fabricado pelas trevas para nos aprisionar, ser cativo, diz o texto. Ele fala como é importante o retorno à sensatez, né? Eu lembro de um irmão nosso aqui da igreja, que ele falou assim: a nossa cabeça é como se, a nossa sensatez é como se fosse como é um peãozinho. Enquanto ele está girando ali, bem centrado, nós estamos centrados. Nós estamos no nosso equilíbrio, nós estamos na nossa sensatez. Quando alguém diz um não, quando alguém contraria, quando alguém ofende, quando acontece alguma coisa que eu entendi que é contra mim, o que acontece com o peãozinho? Ele começa a titubear. E é nessa hora que a gente vai falar besteira, é nessa hora que a gente vai fazer besteira. Por isso eles dizem assim: conta até 10. Conta até 10, não fale aquilo que você quer falar. Porque nessa hora que a coisa está desequilibrada, você vai falar besteira e depois você não vai ter coragem de pedir perdão. Então conte até 10 para não falar, deixa para falar depois que o peãozinho se equilibrou, porque depois que se equilibra, você já não fala mais aquela besteira, você já sabe que é besteira, mas na hora que sobe o sangue, fala, e aí depois é difícil para voltar atrás e pedir perdão. Então, o conselho é: cuide disso, tenha esse cuidado. É disso que vem do se alimentar da palavra, como no caso do trigo que foi colocado naquela panela. É o que vai trazer discernimento, que vai limpar os nossos olhos, o óculos, para a gente poder enxergar direito, e vai trazer a lucidez, vai trazer a sensatez, para a gente não fazer e não falar bobagem, né? Eu queria só citar alguns exemplos de morte na panela, como que é o texto, né? Aqui desse texto que Paulo fala, ele fala de várias mortes na panela. Mas eu estava pensando em algumas mortes na panela. Lá em Provérbios ele fala assim, de um filho que não respeita a sua mãe, que não respeita a autoridade que Deus deu para sua mãe. A sua lâmpada vai se apagar nas mais densas trevas. Então aquele filho que é rebelde, que é teimoso, que não ouve a instrução da mãe e não respeita a posição da sua mãe e dá apelidos feios, fala palavrões, respondão, ele está dizendo assim: a sua lâmpada vai se apagar, não quando tudo está bem, não nas descidas da vida,
não nos planos da vida, quando começar a ter subida, quando as tuas forças já não são mais tão boas, quando as coisas estão ruins, vai ficar pior. A sua lâmpada vai se apagar. Quando na tua vida estiver tudo muito escuro, ainda a lâmpada vai se apagar. Não vai se apagar quando o sol está brilhando. Isso é morte na panela, o desrespeito à autoridade que Deus deu à sua mãe. Deus está falando isso lá no livro de Provérbios. Isso é morte na panela. Não sei se é Paulo. No livro de Hebreus fala assim de raiz de amargura. E que uma amargura que você aceita no teu coração e você ficou chateado com o assunto e você não conversa com a pessoa e você conversa com os outros sobre esse assunto, você está repassando amargura. A tua amargura você passa para o outro, que passa para o outro, e às vezes dá um bando de amargurados por causa de uma amargura. Mas preste bem atenção, quando alguém trouxer um assunto de amargura para você, veja se ele já falou com aquela pessoa. Porque se o assunto só tem uma via, tem pecado nessa história. Isso chama-se fofoca. Fofoca é do diabo, é das trevas. Pesquise, quando a pessoa estiver falando mal de alguém, ressentimento, porque a gente gosta e tem curiosidade para ouvir esses desastres. Se a gente não fosse assim, você acha que os noticiários não iam ser só de desastre? Por que os noticiários da TV são só de desastre? E às vezes, na Globo, é desastre, daí você vai para a SBT, é os mesmos desastres, você vai lá para outra, são os mesmos, só desastre, porque a gente gosta de ouvir desastre. A gente tem inclinação para desastre. Então a gente gosta de fofoca. Então, veja bem, para não pecar, veja se a pessoa já conversou com o fulano. Ah, você não falou com fulano ainda? E você está falando comigo? Vamos falar com a pessoa? Se você falar para ela, vamos falar com a pessoa, nunca mais ela vai contar as fofocas dela. Tenha certeza disso. Então, quando você ouve e você sabe que não foi conversado com aquela pessoa, como ele faz com aquela pessoa, ele vai fazer com você também. Porque a hora que der um desajuste com você, ele vai falar mal de você para outras pessoas. É assim que funciona. A fofoca é um veneno, uma coisa tóxica. A amargura é uma coisa tóxica. O adultério é uma coisa tóxica, né? A idolatria é uma coisa tóxica. Quando o povo de Israel viu que estava faltando Moisés, e já estava estava lá 40 dias que Moisés não vinha, eles pensaram, Moisés morreu. E daí já resolveram fazer um ídolo. Fizeram um bezerro Eles eram acostumados no Egito ter o Deus que eu entendi assim, que eles acreditavam que era o Deus de Israel, era o Deus que tirou eles do Egito, mandou as 10 pragas, só que agora esse Deus tem uma cara. É aquele bezerro de ouro, é a cara do Deus que deu a vitória para eles. Então eles não estavam sendo adoradores de um outro Deus. Era o Deus que tirou eles do Egito, o bezerro de ouro. Só que o que acontece? Em toda aquela boa intenção, né, de fazer aquele bezerro de ouro para cultuar o Deus que mandou as 10 pragas e que libertou eles, eles vão fazendo músicas, eles vão dançando, e na medida que eles vão dançando, eles vão tirando a roupa, e eles vão se tornando mais sensuais na dança, e com o tempo, eles começam a fazer orgias.
É como alguém que fica bêbado. Alguém que fica bêbado perde a sua sensatez e o seu equilíbrio. Uma pessoa sensata consegue dirigir certo? Uma pessoa sensata consegue administrar sua empresa corretamente? Uma pessoa bêbada consegue pregar esse texto? Ou vai falar um monte de asneira? É isso que o texto está dizendo. Que as trevas têm começo, meio e fim de porcaria, sempre é assim. Porque uma coisa está atrelada à outra. A idolatria, ela vai trazer orgia, ela vai trazer infidelidade conjugal, ela vai trazer infidelidade na alma. Uma coisa puxa a outra, ela atrai, né? Lembra outra contaminação na panela? Lembra o que Judas falou sobre aquele perfume caríssimo que foi derramado sobre Jesus? Pense, todo esse dinheiro que vale esse perfume daria para socorrer crianças necessitadas. O coração dele estava interessado naquelas crianças, mas o discurso era em favor das crianças. Isso é morte na panela. Você fala uma coisa, mas a tua intenção... Depois o discípulo diz, na verdade ele tinha intenção de embolsar o dinheiro, mas eles não sabiam disso. Mas sempre a pessoa traz uma desculpa, né? Esse dinheiro, né? A própria TV fala assim, com esse dinheiro dava para ter reformado tantas escolas. Como se a TV tivesse muito interessada nas escolas. É tudo igual, farinha tudo do mesmo saco, né? Jesus ele fala do fermento dos fariseus, e os fariseus sempre eles tinham essa palavra, se ele fosse profeta, saberia que essa mulher ali não presta. Então, sempre traz uma palavrinha assim para confundir, para enganar. Como evitar essa morte na panela da tua alma, da tua vida? Como evitar essa contaminação? Bem facinho, nós já falamos isso. Como evitar? O que significa a farinha que foi colocada e que acabou a contaminação? A palavra. Hein, Edson? É fácil ouvir a palavra? Não dá um sono terrível? Mas por quê? Porque é uma guerra. É uma guerra espiritual. Vai ver lá o Samuel, a luta que o Samuel tem. Mas garanto que vai para casa, fica até a meia-noite acesão. Claro, quando ele tem que estudar e levantar às 5 da manhã, 10 horas ele tem que dormir, né? Porque daí vem sono, né? Mas no dia que dá para levantar às 9 da manhã, 10 da manhã, chega 1 da manhã, ele está ainda aceso, não é assim? Então, por quê? Porque é uma luta espiritual a palavra. Meditar na palavra é algo que não é para todo mundo, né? A gente precisa prestar atenção nesses pequenos detalhes, né? Quando a gente estudou e teve que ler sobre a história da igreja, quando a igreja se tornou a igreja oficial do Império Romano, todo mundo entrou na igreja sem haver a transformação, a conversão e o novo nascimento. Isso foi lá no ano 400, né? E aí o que começou a acontecer? A igreja começou a se corromper por causa de tanta gente que não conhecia o evangelho e que agora era cristão nominal. Aí a igreja se tornou uma igreja muito podre. E dali para frente as pessoas mais santas da igreja, mais corretas, mais piedosas, sabe o que elas sentiram tentação de fazer e fizeram? Se sabe o que elas tentaram e fizeram?
E começou a ser a história da igreja dessas coisas. Alguém sabe o que a igreja começou a fazer, os irmãos das igrejas começaram a fazer? Nesse tempo, de ver a igreja tão podre, tão contaminada? Alguém sabe? Isso mais à frente, se vendeu indulgência, mas nesse tempo assim que se espalhou a podridão dentro da igreja, toda a sujeira, toda a política, tudo feito por interesse, ninguém era real, a maior parte não era convertido. As pessoas começaram a montar mosteiros. Os mais fiéis começaram a ir nos mosteiros para sair da podridão da igreja, para viver uma vida santa num determinado lugar, onde elas iam conseguir ter uma vida melhor, mais separada para Deus. Mas o que acontece? O sal dentro do saleiro, ele deixa de influenciar aonde o sal precisava ir. E daí ele fica dentro do saleiro, e com o tempo a contaminação começou também a entrar nos mosteiros. Foi um tempo muito difícil da história da igreja. Eu queria terminar a nossa mensagem com um versículo, 1 Coríntios 4:2. Vamos abrir lá, e aí a gente vai terminar essa mensagem. 1 Coríntios, capítulo 4, o verso 2. Vamos ler todos juntos esse versículo? Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Deus está te chamando de dispenseiro. O que é um dispenseiro? O que? A dispensa. O que vai na dispensa? Feijão, arroz, trigo. Quem guarda a dispensa procura evitar que tenha broca, que tenha rato, barata, caruncho, que algumas coisas apodreçam no meio das coisas que são boas. Então o dispenseiro, ele tem que cuidar da dispensa para que não estrague o alimento, não contamine as coisas boas, que ratos não entrem, que baratas não entrem, e também se tenha alimento suficiente para casa, daquilo que todos precisam comer, se a dispensa está abastecida. Deus está dizendo assim: eu te chamei para você ser um dispenseiro. Você precisa cuidar da dispensa, mas ela não é para alimento só para você. Ela é alimento para outros. É para cuidar do que os outros vão comer. Você vai dar uma comida estragada para o teu nenê? Não vai. Você vai cuidar para que ele coma aquilo que é melhor e mais saudável. Assim também é em relação à tua alma. Deus quer que você cuide da tua alma. Não adianta você chegar no dia do juízo e querer argumentar com Deus: mas eu expulsei demônios em teu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas se a tua alma não é dele, se o sacrifício de Jesus não foi por você, se você não fez essa entrega da tua vida nas mãos dele, se você ainda não nasceu de novo, a tua alma não renasceu em Cristo, tem alguma coisa errada. Então, alguém que é dispenseiro é alguém que cuida da dispensa.
né? Percebe que a gente vive numa sociedade carente. Eliseu viveu num tempo que o povo estava titubeando, estava em dúvida, estava namorando com as trevas. A gente está vivendo num tempo parecido com o tempo de Eliseu. E a gente precisa saber ver essa diferença, né? Às vezes aquela menina, ela sai de casa e ela está buscando muitas vezes carinho que o seu pai deveria dar, que a sua mãe deveria dar, buscando carinho fora de pessoas que são mal intencionadas, né? Então, a conversão, a transformação do coração vai fazer assim que um dia, quando Samuel for namorar ou cortejar uma menina, ele vai cuidar daquela menina. Vai procurar preservar aquela menina e não deflorá-la, e não se aproveitar dela, mas dar cuidado a ela. Isso é um trato da nossa alma. Como a nossa alma ela vai ser fiel. Assim, se você cuida de uma empresa, se você administra as coisas financeiras daquela empresa, você não vai desviar dinheiro, você não vai trazer algumas coisas em benefício de você, em prejuízo do dono da empresa. Por quê? Porque Deus colocou um caráter em você. Então, a gente saber fazer o que está fazendo, ter discernimento, ter a visão correta. Deus limpar os nossos olhos para a gente ter discernimento, né? Se a panela está contaminada com vamos dizer, um pepino ou um melãozinho que é tóxico, precisamos ter discernimento que é tóxico. Mas não é porque agora tem uma coisa estragada na panela que você vai jogar fora a panela. Não é assim? Você joga fora o quê? A comida que você preparou, mas a panela você vai continuar usando. O que eu quero falar com isso? Que às vezes a gente quer culpar Deus, quer culpar a igreja, quer culpar a fé, mas às vezes o problema não está em Deus. O problema está no nosso discernimento. E a gente quer culpar o outro quando o problema está dentro de nós, né? Então, cuide com o que você come. Alguém lembra da Dona Lourdes, que já faleceu aqui? Alguém lembra da Dona Lourdes? A Dona Lourdes tinha um gatinho velho. E todos os gatos da vizinhança tinham morrido porque os vizinhos davam veneno. Mas o gato dela não morria. Por quê? Porque ele não comia comida dos estranhos. Ele comia só a comida que a Dona Lourdes dava para ele. Você está entendendo aonde que eu quero chegar? Cuide quem está te ensinando. Cuide quem está falando para você e para os teus filhos. Isso é ser um bom despenseiro, né? Pergunte, pastor, esse escritor aqui é bom? Essa editora aqui é fiel? Ela é correta? Dá para ler esses livros? Faz bem? Porque está cheio de material que tem podridão. Tem muito material que é tóxico. O melãozinho é bonitinho, cheira bem, parece gostoso, mas é tóxico. E a gente precisa se precaver.